Boa tarde a todos e todas. Peço desculpa pela minha voz. Estou aqui recebendo o conselheiro Paulo e o conselheiro Petersen com muita satisfação para mais um momento de audiência pública, né, nesse momento de participação social, aos que estão presentes aqui no nosso auditório e aos que estão virtualmente também. Hoje, nós teremos, então, sob a condução dos conselheiros Borsi e Petersen, 2 processos da Rota de Santa Maria, processo 1010-3900-230 e o 1302-3900-239, que tratam, então, de reequilíbrios econômico-financeiros, né? E nós recebemos, conselheiro Borsi, Petersen, todos os colegas, servidores da casa, recebemos e participamos aqui com muita satisfação. A mim cabe dar as boas-vindas para todos e todas, e vou deixá-los na companhia dos conselheiros, que são os responsáveis pelos processos, né, como relator e revisor, e que são colegas que vão conduzir a presente audiência pública de número 3 de 2024. Então, os conselheiros vão esclarecer a dinâmica desta audiência pública e deixo, então, todos desejando uma boa tarde de trabalho, com a possibilidade evidentemente, de participação presencial e remota. Conselheiro Borsi, sua palavra, conselheiro Petersen também, e boa audiência pública. Obrigado, presidente. Me ouvindo bem? Ok. Então, boa tarde a todos e todas os que estão presentes aqui, né, aqueles que também estão acompanhando virtualmente. Essa é a nossa audiência pública número 3, né, como a conselheira presidente mencionou, que a gente está realizando em formato híbrido, né, tanto presencial quanto online, né. Novamente enfatizando, nós temos 2 processos para serem apreciados aqui na audiência pública, o de número 0010-1039-00-230, que trata ali de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro da concessionária Rota de Santa Maria, relativo à adequação de obras dos canteiros centrais. E o segundo processo, número 001302-39-00-239, também pedido de reequilíbrio econômico-financeiro da concessionária Rota de Santa Maria, em razão da contratação de empresa para elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, EVTA. Mencionando, então, sobre a nossa metodologia aqui de trabalho, para ficar claro para todos e todas, né, nós vamos seguir com um período aqui de 3 horas de previsão de duração dessa audiência pública. Como nós temos 2 processos, né, para aqueles manifestantes que tiverem interesse, né, em fazer suas exposições conforme a nossa ordenação aqui na metodologia, eu combinei aqui com o conselheiro Petersen, que também, né, divide comigo a coordenação dos trabalhos, que a gente vai estender o prazo para o período dobrado. Então, se for 15 minutos, 30 minutos, se quiser utilizar. Se for 13 minutos, 6 minutos, se quiser fazer o uso, né? Todas as contribuições que forem apresentadas aqui serão avaliadas pela área técnica. A gente vai ter uma ata que será lavrada e também publicizada no site da agência, né? Seguindo a nossa metodologia, né, nós vamos ter inicialmente uma exposição pela nossa ouvidoria. Na sequência, teremos as exposições da área técnica, também do poder concedente, concessionária e manifestação dos órgãos de usuários, né, e demais interessados ao final dessa sequência. Antes de abrir propriamente para as manifestações, conselheiro Petersen, gostaria de mencionar alguma coisa? Somente dar boas-vindas a todos e a todas.
E lembrar quem estiver na modalidade online, então, que se quiser fazer a sua inscrição, que faça pelo chat da reunião. Só isso. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Então, no caso das inscrições via chat, eu pediria para colocar o nome e a instituição. A gente vai fazer o acompanhamento aqui. Então, seguindo nosso cronograma, eu vou convidar nosso ouvidor, né, o Mesquita, para fazer a sua exposição, e vou pedir para que todos façam suas exposições no púlpito, tá? Que a gente já preparou toda a parte técnica ali para registrar a fala e também as imagens. Então, todos que forem fazer sua manifestação, por favor, pode se dirigir ao púlpito. 15 minutos ou 30, se preferir. Boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimento e agradeço a palavra do conselheiro Force e, ao cumprimentá-lo, cumprimento a todos os presentes nessa audiência pública. Primeiramente, é uma satisfação voltar presencialmente, ainda que em modalidade híbrida, né, também por videoconferência, essa audiência pública, porque fazia algum tempo que a gente estava recordando aqui com o diretor Carlos, fazia algum tempo que a GERGS não promovia uma audiência presencial aqui na sala do Conselho. Então, é uma satisfação muito grande retornar a essa modalidade. Bem, como já foi dito, né, essa audiência pública se refere a 2 processos de reequilíbrio econômico, um sobre a adequação de obras dos canteiros centrais e o outro sobre a contratação de empresa para a elaboração do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Pode passar? Bom, eu vou abrir a intenção dessa participação da ouvidoria, dar uma pequena introdução sobre o ambiente regulatório e, a seguir, das atribuições e atuação da ouvidoria, sempre no sentido de divulgar o quanto mais possível as possibilidades de participação dos usuários em todos os processos regulatórios. Isso é um valor muito importante para a agência e para todos os envolvidos, delegatária e, evidentemente, para os usuários. Pode passar? Bem, o eixo central da regulação como um todo, né, é tentar equilibrar o máximo possível os interesses entre o poder público, representado lá para aquele desenho lá em cima, nos níveis estaduais, municipais e próprio federal. As delegatárias, as empresas prestadoras de serviço e usuários, aí que tem essa possibilidade de acesso e participação dentro de qualquer processo regulatório, tentar fazer um equilíbrio entre os interesses desses 3 entes. Esse é o Ministério da Regulação e é o eixo central dos trabalhos da GERGS. Pode passar? Bem, em palavras textuais, né, o objetivo da GERGS, em termos de regulação econômica, é assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas. É uma atividade complexa pelo próprio enunciado e é um trabalho árduo que nós nos dedicamos a sempre assegurar esse sentido. Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizatários do serviço. E, por último, e não menos importante, zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro dos serviços públicos delegados, que essa audiência tem como objetivo principal. Pode passar.
Bem, as áreas reguladas pela GERGS são mais de 10 hoje, tá? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, travessias hidroviárias, rodovias, já tem projetos de novas rodovias a serem concedidas pelo Estado, transporte intermunicipal de passageiros, estações rodoviárias, energia elétrica por convênio da ANEEL, está chegando também aeroportos regionais a serem concedidos e que nós iremos regular, e o gás canalizado. Enfim, quase 80% das manifestações dos usuários são feitas através do nosso 0800 979 0066. Mas, dentro do setor rodoviário, que é o objeto dessa audiência pública, se modifica um pouco, nós vamos ver a seguir. Mas o 0800 é o principal canal de acesso dos usuários ao ambiente regulatório, por assim dizer. Mais precisamente, com dados fechados do ano passado, 76,6% dos usuários se manifestaram pelo telefone. Em seguida, com 13,7% pelo site da GERGS. No setor de rodovias, se modifica um pouquinho, que nós vamos ver a seguir. Pode passar. Entre os setores, o setor que mais demanda, os usuários mais demandam, com 83,4%, é o saneamento, pela amplitude, por vários municípios que estão envolvidos com saneamento e regulados pela GERGS. E a seguir vem o setor de rodovias, como mais importante, com 5,6% de participação dos usuários no todo. Isso é bastante significativo, haja vista que a concessão dessa empresa Rota de Santa Maria, ela começou basicamente em 2021, né? Ainda que a participação dos usuários veio a se dar ao longo do tempo, né? Depois da assinatura do contrato. Pode passar. Enfim, a ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e a GERGS. Ela foi criada para receber reclamações, sugestões, informações, denúncias e elogios sobre o serviço prestado pela GERGS e sobre o serviço regulado e prestado pelas empresas concessionárias. Então, por isso, essa participação é importante, e eu agradeço mais uma vez ao conselheiro relator e revisor para oportunizar a ouvidoria dessa fala, porque é extremamente importante a participação dos usuários, dos cidadãos, dentro dos processos. No caso das manifestações, e sobretudo no setor de rodovias, a ouvidoria da GERGS exerce uma atividade de pós-atendimento de primeiro grau pela ouvidoria da concessionária, a qual o usuário consumidor não obteve atendimento satisfatório. Então, é importante que assim aconteçam as coisas, porque não tem sentido quem tem que resolver os problemas encontrados na rodovia é a própria empresa. No momento em que o usuário não consegue uma resposta satisfatória, aí sim a ouvidoria da GERGS pode auxiliar a dirimir esse conflito e proporcionar o entendimento adequado. Pode passar. Ou seja, em grande resumo, as ouvidorias em geral e a ouvidoria da GERGS em especial, é um instrumento de relacionamento, gerenciamento de conflitos e auxílio no controle da qualidade dos serviços prestados pelo ente público, pela GERGS, ou delegatário. Tá? Então, esse é o grande objetivo do trabalho da ouvidoria. Vai passar? Então, agora, recentemente, a ouvidoria fez um estudo sobre tipologias de reclamações do serviço prestado pela concessionária Rota de Santa Maria. Só como uma notícia, uma pequena notícia do trabalho que
modifica um pouco, enquanto que, no geral, o telefone era responsável pelo contato de usuários em quase 80% das manifestações. Para a Rota de Santa Maria, o site, os usuários entram mais pelo site, com 74%, 74 manifestações, né? O telefone vem em segundo lugar, com 62, e o aplicativo, olha a importância, enquanto o aplicativo, no geral, no ano passado, respondeu por 1% das manifestações, no setor de rodovias, aumenta para 20%. Então, haja vista esse comportamento e essa amostra, né, de janeiro a maio deste ano, com 164 manifestações, foram todas as manifestações de usuários no setor de rodovias na GEX. Então, modifica um pouco, é isso que eu estava comentando no início, né? Então, eu tenho a expectativa bastante grande de que um aplicativo no setor de rodovias pode ser um importante canal de manifestação, haja vista a informatização desse tipo de usuário. Pode passar? De todas aquelas 164 manifestações, a maioria delas são reclamações, né, com 143. Pode passar. E qual o propósito desse estudo? É tentar abrir o mais possível as reclamações, as contribuições, as informações, as sugestões, abrir para a gente poder ver onde está sendo mais manifestado, qual o tipo de problema, para tentar, junto com a concessionária e junto com os poderes constituídos, ver o que é possível fazer para melhorar e deixar de ser problema tal questão. Por exemplo, reclamações sobre o tráfego ali, é aberto congestionamento na rodovia, a terceira linha, né? Para e siga muito demorado, foi tudo baseado nas próprias manifestações dos usuários, que foi agrupando no estudo, de tal forma que se pôde delimitar um número um pouco menor de manifestações, agrupando isso aí e tentando ver qual o tipo de problema que mais está sendo demandado. Então, sobre o tráfego, pode ser no congestionamento também nas praças de pedágio, então são duas questões. E ali, só como exemplo também, reclamações sobre conservação da rodovia. Então, pode ser aberto em três tipos de manifestação. Demora na realização das obras, em si, de reparação da rodovia, má conservação da rodovia, apesar das obras de manutenção realizadas, péssimo estado de conservação da rodovia pré-existente à conservação. São tudo manifestações trazidas pelos usuários. Então, a partir desse estudo, não só em reclamações, como sugestões, informações e etc., também a gente vai poder ter um trabalho bem mais pontual sobre o tema. E a partir daí também é interessante, não vou apresentar aqui, que não é o propósito, é que nas sugestões vem o contraponto, né? Os usuários apontam o problema, por exemplo, pare e siga muito demorado, e em sugestões também os usuários apontam como sugestão as melhorias para deixar de ser problema. Isso que é o mais interessante. Então, a gente consegue fazer não só detectar os maiores problemas, né, no ponto de vista dos usuários, como também as possíveis soluções que os próprios usuários colocam para os problemas levantados. Vai passar? Bem, então, resumindo, é só uma notícia, né, sobre o tema.
o nosso 0800 para o 0800 979 0066 está limitado, né, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, que é o horário de atendimento da GERGS. O e-mail ouvidoria@gergs.rs.gov.br e o formulário localizado no site institucional, através desse site, www.gergs.rs.gov.br/fale-conosco. Isso entra direto no sistema de ouvidoria da GERGS, onde vai compondo todas essas estatísticas. E o aplicativo da GERGS também, que está disponível no Google Store para colocar no celular, e também entra direto a informação, a manifestação georreferenciada no sistema de ouvidoria da GERGS. Vai passar? Seria isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, conselheiro relator Porce, conselheiro revisor Peterson. Muito obrigado pela paciência e por essa participação. Obrigado. Obrigado, Mesquita. Sempre importante o trabalho da nossa ouvidoria. Vamos dar sequência aqui ao nosso procedimento. Agora teremos manifestação da área técnica, feita pela doutora Lisiane, da nossa diretoria jurídica. Até 30 minutos. Pode, por favor, tomar a palavra. Boa tarde a todos, aos colegas aqui presentes, aos diretores. Saúdo o conselho na presença do conselheiro Peterson e do conselheiro Porce. Essa apresentação ela foi feita a 4 mãos. Quem fez essa parte toda, que está na tela, foi o colega Sérgio Gonzalez, a quem eu saúdo também, que ele está online. E coube a mim, representando a Diretoria de Assuntos Jurídicos, fazer a apresentação. Esse processo, essa audiência pública tem por objeto 2 processos, conforme a conselheira presidente e o conselheiro Porce já falaram, que tratam de reivindicações, de solicitações da concessionária de reequilíbrio econômico-financeiro. Eles foram analisados por nós e a nossa apresentação vai ser bastante pontual, colocando em resumidos tópicos as análises técnicas que foram efetuadas na AGERGS. Pode passar, por favor. O primeiro dos processos, número interno 10.10.23.0, trata de pedido de reequilíbrio em razão da execução de serviços extras e imprevisíveis resultantes da diferença de largura dos canteiros centrais, principalmente nos trechos rurais. A questão de fundo aqui diz respeito a uma divergência de entendimento relacionada aos critérios e às normativas aplicáveis à construção e à modelagem desses canteiros. A concessionária deu andamento aos seus projetos prevendo, e me corrijam se eu estiver errada, uma dimensão mínima de 1,90 m, e a divergência existente com o poder concedente e a SPGG, hoje SERG, é que a dimensão mínima deveria ser de 2,70 m para relevos ondulados e 3,10 m para relevos planos, né? Então, em razão dessa discordância, a concessionária anuiu em fazer a adequação dos projetos, mas pleiteia essa recomposição, né? Então, ela diz que isso se trata de uma área extraordinária. Também porque haveria a implantação antecipada de dispositivos de contenção decorrentes da adequação da largura do canteiro central exigidos pelo poder concedente em trechos rurais. Esse investimento, ele estava projetado para ocorrer quando fosse atingido o gatilho de VDM previsto no PER. Então, segundo a Rota de Santa Maria, haveriam custos adicionais referentes à reelaboração de projetos por força de alteração das normas técnicas aplicáveis.
aumento nos custos diretos em desapropriações, licenciamento ambiental, conservação, manutenção nos custos indiretos, bem como no prazo para a conclusão das obras de duplicação viária. Não foi apresentado dentro desse expediente específico um montante exato, mas a concessionária fez um impacto estimado de R$1.000 por metro linear. Né? Então, como o colega Sérgio colocou ali, não há apresentação de custo estimado total. E apontamento de ressarcimento do poder concedente ou de implantação de revisão tarifária como medidas de compensação financeira à concessionária. Então, essas são as alegações da Rota de Santa Maria. Pode passar, por favor. Aqui, então, a gente faz, em resumida síntese, o posicionamento de cada uma das diretorias técnicas da agência. A Diretoria de Assuntos Jurídicos opinou que os projetos executivos dos canteiros centrais e a implantação de dispositivos de contenção deveriam, sem sombra de dúvida, obedecer os parâmetros de engenharia e as normas aplicáveis expedidas pelos órgãos técnicos na área rodoviária com a finalidade de alcançar a segurança viária aos usuários, assim como determina o contrato. Logo, posicionou-se pelo indeferimento do pedido de recomposição tarifária. A Diretoria de Assuntos Jurídicos, ela gosta sempre de pontuar que, muito embora esteja sob a nossa competência, o exame de todas as normativas e o exame também da legalidade, essas questões que são essencialmente técnicas, elas não prescindem da análise de engenharia e dos estudos e dos posicionamentos do poder concedente. Né? Então, da mesma forma como entendeu tanto a setorial da PGE quanto a SERG e a CELT, nós nos posicionamos favoravelmente à área técnica à recomposição tarifária. Quando eu digo nós, é a Diretoria de Assuntos Jurídicos. A Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos não se sente competente para manifestar dentro do processo, muito embora tenha analisado o seu posicionamento de mérito acerca da matéria, dada a natureza jurídica e de engenharia da questão de fundo. Por essa razão, deixou de apresentar uma estimativa do impacto financeiro do pleito. Já a Diretoria de Qualidade sustentou com razão que a aprovação dos projetos é uma prerrogativa da Secretaria Estadual de Reconstrução Gaúcha e que o Programa de Exploração da Rodovia a submete às normas e especificações adotadas pelo DAIR, a BNT e de outros órgãos, e aceitas todas essas normativas pelo poder concedente. Por sua vez, foram expedidas as instruções cabíveis à concessionária para a elaboração dos respectivos projetos de engenharia. Dessa maneira, manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Este posicionamento contrário acompanha a análise de mérito emitido pelo poder concedente. Eu gostaria de corrigir, porque, de fato, todas eu acho que quando eu me referi ao posicionamento da Diretoria de Assuntos Jurídicos, confundindo um pouco a matéria, eu falei pelo deferimento, mas todas as áreas técnicas da GERGS se posicionaram à igualdade do poder concedente pelo indeferimento do pleito de recomposição tarifária em razão da adequação dos canteiros centrais. Esse, então, é o 10.10.23.0. Podemos passar. O outro processo é o 13.02.23.9, número interno, que trata da contratação do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental e estudo de impacto tarifário para a implantação de variante de traçado entre os quilômetros 96 e 98 da rodovia 287, ambos autorizados pelo poder concedente. Esta obra não estava prevista no programa de exploração da rodovia, e essa variante de traçado foi, na verdade, um pedido do município de Santa Cruz do Sul. Os orçamentos obtidos mostram os seguintes valores, os de menor valor, não é? A concessionária fez um levantamento múltiplo de valores e passou ao poder concedente. Os de menor valor ficaram, então, para a elaboração do estudo do EVTEA, R$ 850.999,
e para o estudo de impacto tarifário, R$ 36.100, perfazendo um custo adicional estimado de mais de R$ 888 mil. E como mecanismo de compensação financeira, foi sugerida a edição de revisão tarifária mediante a criação de um fluxo de caixa marginal. O que as áreas técnicas da GERGS avaliaram? Em documento conjunto, as diretorias de assuntos jurídicos e de tarifas e estudos econômico-financeiros consideraram cabível a recomposição do equilíbrio pleiteado pela Rota de Santa Maria, dado o reconhecimento expresso do poder concedente quanto à necessidade da elaboração dos estudos e a sua escolha por revisão tarifária como fonte de financiamento dos recursos a serem desembolsados pela concessionária e que não estavam previstas originariamente no contrato. Houve autorização expressa do poder concedente nesse processo, autorização para a contratação desses estudos e reconhecimento do direito ao reequilíbrio. A diretoria de qualidade identificou a matéria como parte do conjunto de políticas públicas, não cabendo à agência opinar quanto ao seu mérito. Ao mesmo tempo, reivindicou que, após a conclusão dos estudos, o processo devesse retornar à GERGS para a elaboração do fluxo de caixa marginal correspondente e a verificação do cumprimento das normas aplicáveis. Nós, então, temos aqui uma estimativa do impacto financeiro no primeiro processo, que é o que trata da divergência a respeito do tamanho mínimo dos canteiros centrais. Não há dados para apuração do impacto financeiro sobre o valor do contrato, né? E no processo 1302, que é o que trata do estudo de viabilidade técnica, da contratação desses estudos, segundo a diretoria de tarifas, nós temos um impacto relativo de 0,28%, um orçamento de 888 mil, a base de preços é maio de 2023, o valor deflacionado fica em R$ 764.811, com base de preços maio de 19 também, e o valor sendo que o valor do contrato original passa aí 2 bilhões, né, de reais. Então, nós agradecemos em nome da diretoria de tarifas, da diretoria de assuntos jurídicos e também da diretoria de qualidade, e todos nós analisamos esse processo, que agora passa, depois da análise das contribuições, a análise derradeira por parte do Conselho Superior. Muito obrigada. Obrigado, doutora Elisiane. Vamos dar prosseguimento. Agora, prevista a manifestação do poder concedente. Não tenho registro de inscrições aqui, presencialmente. Verificando online, também não tenho registro. Pergunto novamente se o poder concedente está representado e se tem interesse em se manifestar. Bom, nenhuma manifestação, então vamos dar sequência. Agora, convido, então, os representantes da concessionária Rota de Santa Maria, doutor Rafael Barros, para a exposição num prazo de até 30 minutos. Boa tarde a todos. Obrigado. Saúdo o conselheiro Porce, conselheiro Peterson, na presença dos quais a gente sabe também todos os demais participantes presencial e online. Sim. Obrigado. Temos hoje duas matérias sobre a análise dos senhores em consulta pública. A primeira delas é um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental e de impacto tarifário de uma obra adicional, né? Então, trata dos custos decorrentes desses estudos, da elaboração desses estudos que não estavam previstos no escopo inicial da concessão. Essa obra partiu de uma solicitação do município de Santa Cruz do Sul. Ela é uma variante, né, no traçado da duplicação entre os quilômetros 96 e 98. Para quem está indo de Porto Alegre a Santa Cruz,
é a região da famosa Serra do Pinheiral, né? Essa solicitação acontece com o intuito de cortar aquela região de curvas e viabilizar um acesso entre que ali é conhecido como Travessa Dona Leopoldina e Linha Áustria. São duas regiões que estão se urbanizando muito na região de Santa Cruz, saíram diversos condomínios e elas cruzam, né? A Travessa Leopoldina cruza para a Linha Áustria, que está do outro lado da pista, e em relação a esse traçado sinuoso, não seria possível ter um acesso, né? Então, o município, para viabilizar uma conexão de um lado ao outro, solicitou uma variante que tanto reduzisse a sinistralidade dessa região de curvas, como permitisse criar essa interconexão dessas duas vias. Essa solicitação foi passada pelo Poder Concedente, né? O Poder Concedente solicitou, então, que fosse realizado um estudo de viabilidade dessa obra, e a concessionária, então, escolheu propostas no mercado, trouxe as propostas das empresas com expertise para fazer esse trabalho, e a elaboração desses estudos foi aprovada pelo Poder Concedente, reconhecendo expressamente o direito ao reequilíbrio desses custos, já que era uma obra e, consequentemente, seus estudos não estavam previstos ali no contrato, né? Temos aqui expressamente a autorização do Poder Concedente, assim como dos reflexos desses estudos no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O processo já recebeu pareceres das diretorias técnicas da AGERX e todas elas reconhecem também o direito ao reequilíbrio econômico, sugerem esse acolhimento. Aqui temos um exemplo do que é o traçado atual, né, o traçado atual da rodovia, e as concepções de variante, né? O estudo está em andamento, ele já iniciou ali ao final de 2023, está já em fase de conclusão. Já foram apresentadas 2 propostas de variante ao Poder Concedente, que solicitou uma nova alternativa, que está em análise e deve ser entregue no próximo mês, até o fim desse ano. Então, já teremos esse estudo concluído e entregue ao Poder Concedente, que poderá exercer o juízo de política pública, e o que melhor atenda ao interesse público será definido e será executado pela concessionária. Existem ali uma série de pontos que são analisados dentro de uma EVTEA, né? São assuntos ambientais, tráfego, topográficos, geológicos, geotécnicos, geometria, traçado, pavimentação, socioeconômicos, hidrológicos, né? Então, são uma série de aspectos que vai quantificar essa obra e vai mostrar qual é a alternativa que melhor se enquadra do ponto de vista técnico, ambiental e econômico, inclusive, olhando o preço, olhando o impacto tarifário que essa obra vai representar. Então, por tudo isso, a gente conclui o primeiro tema, destacando que é uma obra que não estava prevista no escopo da concessão, tampouco seus estudos. A concessionária já está realizando esses estudos, né? E, por conta disso, algumas determinações que estavam inseridas dentro do parecer da diretoria de qualidade a respeito de apresentação de cronograma de ponto de trabalho, nós já nos manifestamos, indicando que acreditamos que elas perderam o objeto nessa altura dos estudos, já que eles já estão em fase de conclusão, mas que serão, como sempre é feito, compartilhados com a AGERX para que também esteja acompanhando esse andamento. E com isso, concluímos o primeiro tema e damos início ao segundo tema. É um pouco mais complexo, mas fica mais fácil falar depois da Alice ter apresentado as matérias e já destacado um pouco da controvérsia. Basicamente, é uma controvérsia a respeito da interpretação da norma da ABNT que define as larguras de canteiro e a presença ou não de barreiras, né? A duplicação da 287 é uma necessidade antiga, né? Antecede muito a nossa concessão. Haviam ali movimentos, duplica 287, enfim. O volume de tráfego na rodovia já passou em muitos subtrechos do que recomenda uma duplicação. Então, é uma obra necessária, isso é indiscutível, né? Para realizar uma duplicação, precisamos passar antes pelo projeto. E o projeto dessa rodovia de uma duplicação vai considerar normas, o contrato e o PER. O que diz o contrato, o que diz o PER e o que diz as normas que o contrato fala que são aplicáveis, né? Especificamente no que toca às barreiras, e eu vou falar bem brevemente, porque o Fernando vai me seguir na fala e vai poder explicar de uma forma mais técnica para vocês. A norma NBR 15486 de 2016 da ABNT indica ali alguns critérios para você verificar se deve ou não ter barreira numa rodovia, numa pista dupla, né? E numa pista rural, numa rodovia como a 287, num trecho rural do 287, seriam 2 os motivos. 1, excesso de acidentes. 2, um VDM quando ele atinge 20 mil veículos dia, né? Como é uma rodovia que está sendo duplicada, ela ainda não tem acidentes na duplicação. Então, o parâmetro principal é o VDM de 20 mil veículos dia, que não foi atingido em nenhum dos nossos trechos rurais.
A concessionária, então, após toda essa análise técnica, apresentou o anteprojeto da duplicação, sem ter a barreira, mas já prevendo a sua implantação quando esse VDM fosse atingido. Então, quando chegarmos a 20 mil veículos, a barreira seria implantada. Tivemos, então, objeção da Secretaria de Reconstrução Gaúcha, na época SPGG e depois CEPAR, né? Que é quem é responsável, dentro das competências, da atribuição de competências, por analisar os projetos rodoviários, né? O posicionamento da CEPAR discordou quanto à questão da largura do canteiro central e exigiu que fosse já, de imediato, implantada a barreira divisória entre essas duas pistas. A gente traz aqui um segmento mais explicando os pontos dessa norma, né? Demonstrando por que a gente compreende que essa norma não deveria ter, nesse momento, não prescinde a barreira. Eu vou passar a palavra para o Fernando. O Fernando é engenheiro, especialista em projetos, trabalha há muitos anos aqui no Rio Grande do Sul com projetos rodoviários, vai conseguir explicar para vocês essa parte mais técnica. Fernando, por favor. Obrigado. Olá. Boa tarde a todos. Eu sou Fernando. Vamos começar a falar essa parte das barreiras para tentar explicar de uma forma mais simplificada qual a questão da necessidade ou não de barreiras do canteiro central. Tá? A NBR 15486, que é a norma brasileira, ela foi criada a partir, tá, da verificação de normas internacionais, inclusive boa parte dela da norma americana com relação à segurança, que é o Roadside Design Guide. Essa norma americana, ela tem um texto bem completo sobre o tema. Nos Estados Unidos foram feitos diversos estudos ao longo de muito tempo. Tem estudos de barreira de canteiro central que foram feitos, agora eu não lembro a cidade dos Estados Unidos, mas duraram 20 anos. E nesses 20 anos foram elencadas algumas situações, entre elas que eu tirei desse texto aí, principalmente do Roadside Design Guide, né? A implantação de contenções, tanto em canteiro central como lateral, de forma arbitrária, ela, na verdade, pode gerar desvantagens para a operação e segurança viária. Aí se pergunta, por que a implantação de uma barreira pode gerar insegurança na rodovia? Bom, foram verificados nesses estudos, inclusive nesse que durou 20 anos, algumas desvantagens que são óbvias, como, por exemplo, custos elevados de implantação. Então, se tu trazer para valor presente uma inserção de uma barreira, tu vai ter um custo na implantação da rodovia maior do que se tu não colocasse ela. O aumento de acidentes. A implantação de barreiras, tanto em canteiros centrais quanto laterais, ela advém de probabilidades. Tu tem que calcular a probabilidade de um veículo se perder, passar por uma área central que seja atravessável, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, e colidir com o veículo no outro lado. Tá? Conforme o VDM vai aumentando, essa probabilidade aumenta. Um VDM até 20 mil veículos, e por isso a norma brasileira estipula que não é necessário, a probabilidade é baixa. Mas, por outro lado, se tu colocar barreira, a probabilidade de o veículo sair com um espaço menor para recuperação, bater na barreira e voltar, ele pode abarroar um outro veículo que está à direita dele. Imaginem de noite, numa rodovia com chuva, quando a gente passa por diversas rodovias daqui, com uma folga, não é um acostamento, lateral esquerdo, estou na esquerda, está chovendo e tem uma barreira. E passa um caminhão na minha direita. Se esse caminhão joga água, às vezes, pode ser que eu perca a direção. E se eu tenho uma barreira e é baixo o volume de tráfego, a maior é a probabilidade de eu bater na barreira e voltar nesse caminhão, do que se eu não tiver a barreira e tiver um canteiro corretamente dimensionado, isso é, eu posso entrar no canteiro, desacelerar e parar ou relativamente voltar. Isso eu vou apresentar mais na frente. E é isso que foi ponderado aí. Existe um maior risco para equipes de manutenção, então tu tem menos espaço de trabalho para o pessoal que vai fazer a manutenção dessas barreiras, né? E existe também uma limitação na operação, além de manutenção de emergência. Então, viaturas que poderiam
porventura, para socorrer em outro lado da rodovia, fazer um retorno, cruzar um canteiro central atravessável de forma rápida, tem que andar até um retorno da rodovia para isso executar. Tá? Então, assim, tirando essas considerações, a gente vai para o fluxo da norma. Então, pensando na NBR 15486, tá? Sem pensar agora no Roadside Design Guide ou outros manuais. E antes de chegar aí, só fazendo uma ponderação. Nós estamos levantando essas larguras e a necessidade ou não de barreiras somente nos trechos rurais. Tá? Nos trechos urbanos, a barreira é necessária porque todos os trechos urbanos já têm um VDM maior de 20 mil. Existe uma necessidade de tu conter não só o veículo, mas sim as pessoas de atravessarem a via. Então, nos trechos urbanos, isso não é questão. A questão são trechos rurais, onde o VDM é abaixo de 20 mil, porque se for acima de 20 mil, né, já deve ter uma barreira, né? E nesses locais não seria necessário. Mas, enfim, por quê? Quais são os critérios para a implantação de contenções do canteiro central pela NBR? A NBR fala, essa é a primeira frase da NBR, eu copiei tal qual estava lá. Então, o que ela diz? Os dispositivos de contenção central devem atender os mesmos requisitos e recomendações de implantação e eventual dimensionamento, caso eles sejam implantados, né, que os dispositivos de contenção lateral, ver capítulo 4.1 a 4.7, sendo que os dispositivos de contenção central podem ser impactados em ambos os lados. Então, vamos lá. Se a gente chegar no momento de implantar, nós temos que dimensioná-los para que sejam impactados de ambos os lados. Então, como é que a gente vai ver o critério para implantar? Nós podemos verificar os capítulos 4.1 a 4.7. O que o 4.1 fala? Existem obstáculos fixos? O que são obstáculos fixos? E no canteiro central vamos botar especificamente. Obstáculo fixo é todo aquele elemento que, construído ou natural, que tenha além de 10 centímetros do chão de altura, né? Então, por exemplo, postes, árvores com diâmetro maior, meios fios ou blocos de fundação que se elevem mais de 10 centímetros no chão, onde o veículo pode impactar e criar um acidente, capotar, etc. Bom, se a gente está fazendo uma duplicação e a gente está criando um projeto geométrico de canteiro central, então a primeira coisa para não ter barreiras é não existir obstáculos fixos. Tá? Então, vamos lá. Se não existem obstáculos fixos, não preciso, por este critério, ter barreira. O que vem agora? Combinações de taludes. O que são os taludes? São aquelas inclinações laterais à rodovia. Tá? Então, quando tu tem um aterro, tu sai do pavimento, tu tem um talude, é aquela inclinação. Ou num corte, um corte em rocha, é um talude. Tá? Essas combinações de taludes que existem, aterros, cortes, num canteiro central, uma vala, tá? Elas devem estar dentro de áreas que se chamam recuperáveis e atravessáveis na norma. Se ela for crítica, vamos chamar assim, o veículo pode cair ali e capotar. Se existir isto, deve ter uma barreira de contenção. Então, temos que propor um canteiro que não tenha combinações críticas de taludes. Bom, e agora as estruturas de drenagem? A gente falou dos taludes, mas no canteiro central, às vezes a gente vê, por exemplo, RS 239, muitos locais onde nós temos meio fio no canteiro central. Esse meio fio tem uma altura maior do que 10 centímetros. É um obstáculo fixo. Deveria ter barreiras de início a fim da RS 239, que é duplicada, que nós temos aqui. Mas então nós temos que prever algo que não exista esses meio fios. Mas a água deve ser coletada. Então a gente deve prever uma sarjeta. Só que se nós formos para a norma do DAER, tanto do DAER quanto do DENIT, de drenagem, nenhum dos elementos de drenagem pode ser considerado seguro. Então nós temos que criar um elemento de drenagem que seja suficiente em termos de engenharia e que também ele não precise de contenção. Tá? Tendo isso, nós temos também a inexistência de suportes de placas ou luminárias, né? Então semáforos na via. Tá? A gente diz que a geometria do canteiro
não possuem os elementos, né? Se eles não possuem, eles são atravessáveis, ou seja, eu posso atravessar esse canteiro central. É atravessável? Vamos para o segundo parágrafo da norma, que diz o quê? Bom, agora eu tenho um canteiro atravessável. Então, a figura 9 da norma, essa aqui, apresenta a diretriz. O que é a diretriz? É o que a gente deve seguir. Tá? Para a implantação de dispositivos de contenção central, em vias de alta velocidade e canteiros atravessáveis. Nós temos uma via de alta velocidade e canteiro atravessável, considerando VDM e largura do canteiro central. Então, olha só o que eles dizem. Aqui, ó. Quem tá aqui? Nós temos uma largura 0 até 15 metros, onde nós temos uma área chamada de opcional, a critério do projetista. Na vertical, nós temos o VDM, volume de tráfego. Então, até 20 mil veículos e até 15 metros, existe o mesmo critério de opcionalidade. Tá? Então, vamos lá. Na área apresentada como opcional, a implantação de dispositivos de contenção central é recomendada somente se houver um histórico de acidentes. Como nós estamos implantando uma rodovia nova, não existe histórico de acidentes. Então, nós precisamos monitorar essa rodovia, certo? Então, a partir daí fica a primeira questão. Como que a gente dimensiona, então, o canteiro central de uma duplicação para atender os requisitos de segurança, técnicos e socioeconômicos? Bom, para que ele tenha um canteiro onde seja atravessável, nós precisamos que ele seja livre de obstáculos fixos. Nós precisamos que tenha um desnível mínimo entre pistas para nós termos os taludes recuperáveis. Ter um canteiro atravessável. Deve ter espaço suficiente para futura implantação de contenção, sem prejudicar a drenagem. E deve ter elementos de drenagem que não necessitem de contenção e mantenham a capacidade hidráulica. Então, assim, a partir disso, existe uma largura que é adequada para o dimensionamento, dependendo do local que a gente está. No caso da 287, o necessário é 3,36 metros, que esse é o que está sendo colocado no projeto. Tá? Nós temos 60 centímetros de cada lado de acostamento e 2,16 metros em um canteiro central livre de barreiras. Quando tiver a implantação de uma barreira, porque não é se, é quando, nós temos gatilhos. Esse canteiro central mantém 1,55 de largura em um dos lados e uma barreira dupla no outro. Com isso, nós mantemos a drenagem de forma satisfatória e os quesitos de segurança. Aqui, a gente colocou uma imagem em 3D de como seria a rodovia, né? Então, e uma consideração, que agora, voltando, não está na NBR, mas está no Roadside Design Guide, que diz o quê? Um canteiro central muito largo é interessante em termos de segurança. Entretanto, faz-se necessária uma maior área de faixa de domínio, acarretando em maior custo de implantação e mais desapropriações. Vejam, nós estamos na 287, onde a área lindeira é altamente populacionada. Não sei se essa palavra existe, mas tem muita população na área lindeira, menos lá dos arrozais. Então, quanto maior for o canteiro central, e vejam, um canteiro inferior a 10 metros cai no mesmo critério de 1 metro ou sem canteiro. Ou seja, 3,36 metros e 10 metros de largura é a mesma coisa. Tá? Nesse caso, se for 15 metros, onde a barreira é dispensável, nós não teríamos espaço para futuras marginais implantadas para chegar numa eventual população que se une. Né? Então, nós teríamos toda a faixa de domínio dentro com o canteiro central. Tá? Isso é interessante de apontar. E a segunda questão que fica é que após construída a rodovia, se mantém sem contenções para sempre? Não. E esse é o resumo. Como se trata de uma rodovia monitorada, tá? A gente se verifica periodicamente o volume de tráfego e a quantidade de acidentes. Se a gente implantar a rodovia sem barreiras e acontecer um acidente de cruzamento de canteiro central, automaticamente será colocado um trecho com barreiras. Tá? Se o VDM superar 20 mil veículos no ano, automaticamente esse trecho vai ser colocado barreiras. Então, esses índices são gatilhos para a implantação da contenção. Como existe espaço, é apenas uma questão de implantar quando necessário. É isso que é a interpretação que nós temos na parte de engenharia da ABNT-NBR 15486.
para trechos rurais com VDMs abaixo de 20 mil. Essa que é a nossa geometria proposta, que é um canteiro de 3,36 metros, independente da área. Tá? Essa é a questão. Agora eu volto a palavra para o nosso colega. Obrigado. Bom, acho que começar a se concluir agora. Um ponto essencial para a gente ressaltar é que a concessionária não é contra implantar uma barreira de concreto, uma barreira de separação entre as duas pistas. Muito pelo contrário, ela analisou exaustivamente a norma, ela buscou experiências internacionais e ela viu que uma implantação prematura, uma implantação precoce, ela vai no contraposto do que a gente procura. A gente quer uma rodovia mais segura, a gente quer menos danos para os nossos usuários, né, menos risco de acidentes. E as normas, a experiência americana traz que implantar essa barreira agora num local com VDM baixo é prejudicial. Mas se essa for a intenção, se esse for o desejo do poder concedente, se isso se confirmar, a concessionária vai fazer a implantação. Só que ela está antecipando o investimento. Então, quando a concessionária formou o preço, quando ela formou o equilíbrio original do contrato, ela projetou investir essa barreira quando a rodovia atingisse 20 mil veículos dia, né? Então, temos as nossas projeções de demanda e sabemos que em alguns anos isso vai acontecer. Então, como o Fernando falou, não é se vai ser implantada, é quando vai ser implantada. A 287 vai ter barreira de concreto. No plano de negócio da concessionária e no que diz as normas aplicáveis ao contrato de concessão, essa implantação vai acontecer em alguns anos para cada segmento, né? Agora, se essa implantação for imposta unilateralmente de uma forma extranormativa agora, ela vai ser feita, vai ser respeitada, a concessionária vai respeitar a decisão do poder concedente, como sempre respeitou, mas os impactos disso têm que ser considerados no contrato, né? Então, qualquer imposição unilateral que venha a acarretar efeitos que alterem o equilíbrio econômico precisa ser considerada, né? Então, é um investimento antecipado, a concessionária está investindo a valor presente, um recurso que ela teria que investir em alguns anos, né? Inclusive um recurso que não está financiado. O financiamento previa o que deve ser, o que está no contrato, o que está nas normas, o que a boa técnica de engenharia exige, né? Então, o que precisa ser considerado é não somente o investimento, como também o timing que teve que ser revisto. Então, tivemos que recuar alguns projetos, revisar esses projetos, reapresentá-los. Outros projetos que já estavam no estágio avançado de elaboração tiveram novamente que ser recuados, serem refeitos, reconsiderando essa barreira. Os projetos iniciais, como o Fernando colocou, eles já previam o espaço da barreira e já traziam a ressalva. A barreira será implantada quando o VDM de 20 mil veículos for atingido. Esses eram os pontos que a gente tinha a trazer. Eu concluo a fala agradecendo pela oportunidade e ressaltando que, como é uma questão de interpretação normativa, e há um posicionamento da CEPAR sobre essa norma, e há um posicionamento da concessionária, dos projetistas, desculpem, de uma forma contrária, a concessionária tomou a liberdade de apresentar na própria BNT uma consulta normativa. Protocolamos na Associação Brasileira de Normas Técnicas, pedimos que a ABNT emita um parecer sobre a interpretação dela na questão de barreiras. Pedimos que a Associação Brasileira emita um posicionamento formal sobre essa questão e elimine a divergência para que não fique um técnico falando uma coisa, outro técnico falando outra. Então, a nossa contribuição é no sentido de que a AGEX, ao final dessa consulta pública, em sendo possível, aguarde o parecer formal da BNT que nós traremos assim que recebido e cremos que vai ajudar muito a instruir de forma mais plena e dirimir essa divergência. Obrigado a todos. Devolvo a palavra. Obrigado, doutor Rafael. Fernando. Dando prosseguimento, o espaço agora seguinte é reservado para a manifestação dos órgãos representantes dos usuários. Pergunto se alguém gostaria de se manifestar do Conselho de Usuários da Rota de Santa Maria, se estiver presente. E tenho também aqui, já observando, um registro a priori de interesse de manifestação do doutor André Marquesan, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, de forma online.
Pelo Conselho de Usuários, a princípio, não há registro de interesse de manifestação. Então, pergunto ao doutor Marquesan, gostaria de fazer uso da palavra. Sim, por favor, me ouve? Sim, estamos ouvindo bem. Doutor Marquesan, bem-vindo novamente. O senhor pode usar a palavra por até 30 minutos. Não vou tomar muito tempo, conselheiros Petersen, Porsche. Muito obrigado pela mais uma vez, gentil acolhida do Ministério Público. Eu também estou me recuperando de 2 infecções respiratórias e mais uns probleminhas que eu acho que acometeram metade dos gaúchos, então gostaria de estar me fazendo presente, mas nesse momento não é conveniente para... Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer sempre essa participação da Agergs e essa audiência proporcionada, todo o trabalho técnico, e vou, mais uma vez, referenciar a Agergs como não só a pioneira das agências no Brasil, e digo isso com muita tranquilidade, como uma das agências mais presentes e compreensivas com o trabalho de todos esses atores do processo de serviços, de delegação e concessão de serviços públicos. Eu tenho experiências com diversas agências, nós temos algumas dificuldades com as agências sediadas em Brasília, e essas dificuldades têm se refletido muito fortemente agora, mas esse não é o caso da Agergs, e pelo critério técnico, pela capacidade de interlocução, eu quero outra vez elogiar. Passando às 2 manifestações, eu desde já afirmo que as minhas manifestações não são de caráter estritamente técnico. Eu acompanhei toda a excelente manifestação de caráter técnico, mas eu me obriguei a fazer presente nessa audiência, porque nós estamos, eu acredito que pelo menos que eu participe, a 3ª ou 4ª audiência. Nós tivemos uma em Santa Maria, tivemos uma em Santa Cruz, eu acho que a 3ª presencial ou semipresencial que eu participo, e eu tenho pontuado em todas as audiências o respeito aos critérios técnicos, a independência técnico-jurídica da agência, e não vou destoar nesse momento também, seja com relação ao tema do canteiro, dos canteiros centrais, e seja do tema esse tema do estudo. Mas, pela ordem, com relação ao tema do estudo, e eu me surpreendi um pouco, esse tema já foi aceito pelo poder concedente. Eu apenas gostaria, se fosse possível ser esclarecido, por que esse estudo não foi pago pelo município de Santa Cruz do Sul, que foi seu requerente. Porque o interesse prioritário é do município de Santa Cruz do Sul. Esse é um estudo que ele ganhou um interesse enorme para Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul é a sede da empresa. Santa Cruz do Sul fez ofertas de incentivos fiscais para obter a sede administrativa da SACIR, e eu apenas não entendi a razão pela qual, desde o início, este débito não foi apresentado ao município de Santa Cruz do Sul, que é um município rico e que é o maior interessado, inclusive porque o canteiro de obras ali sediado necessariamente vai trazer benefícios econômicos, mas vão ser benefícios econômicos pagos por todos os usuários da rodovia. Então, apenas eu sei, conselheiros, eu entendo que talvez seja extemporânea e desnecessária a minha manifestação, mas eu não compreendo por que isso, desde o início, não foi debitado ao município de Santa Cruz do Sul. E com relação aos canteiros, eu apenas faço a observação que, naturalmente, por ser da formação jurídica, me escapa o debate técnico, mas eu fui procurado e fiz
esse encaminhamento à AGERGS, fui procurado pela comunidade de Santa Maria mais uma vez fui procurado a comunidade de Santa Maria, dessa feita pela cobrança do pedágio nas cercanias do Arroio Grande, da ponte do Arroio Grande, que foi feita pelo Exército. Eu falo isso porque não passa um mês sem que eu não seja, e os colegas de Santa Maria não sejam demandados por questões vinculadas à concessionária. Nós todos sabemos o que houve de problemas agora nesses meses de abril e maio, desnecessário aqui historiar o profundo abalo que isso causou à rodovia, o que é compreensível, mas em uma outra oportunidade ali em Santa Cruz do Sul, fiz observar o conselheiro Petersen que a comunidade ou as comunidades não têm a exata compreensão do que significa essa recomposição, esse reequilíbrio econômico-financeiro de uma concessão que está agora, acredito eu, no final do mês, chegando a 3 anos, e eu não sei se já foram 5 ou 6 ou 7 pedidos de reequilíbrio econômico, e um deles por causa do pavimento, pelos taludes, enfim, todos que acompanharam sabem. E para as pessoas da comunidade fica difícil explicar mais um pedido de recomposição, mais um pedido de reequilíbrio, mais uma modificação que, além daquelas que vão ser naturais em função das enchentes, vai acarretar a essas comunidades. Então, essas minhas manifestações, elas têm que ser interpretadas como um profundo questionamento dos consumidores sobre a possibilidade de elevações de preço, elevações das tarifas, né? O preço é inadequado, mas elevações nas tarifas e o que isso para aquelas comunidades repercute. E outra vez, não é oportuno neste quadro, mas eu tenho um abaixo-assinado, eu tenho uma crítica dos moradores lá da região da Quarta Colônia, de Nova Palma, que estão muito, muito, muito aborrecidos pelos problemas, inclusive ali no distrito de Arroio Grande, que está recebendo um fluxo desproporcional para uma estrada vicinal, daquelas pessoas que não podem ficar esperando 2 horas para atravessar essa ponte. O assunto, repito, não tem ligação com eles, mas na soma destas circunstâncias, as comunidades toda semana têm batido a porta do Ministério Público em Santa Maria e aqui em Porto Alegre. Então, mais uma vez agradecendo, as minhas observações são essas, a aderência às manifestações técnicas e esta ponderação de que há um limite para as comunidades aceitarem modificações tarifárias. Então, muito obrigado, conselheiros, muito obrigado pela deferência, e eu vou mutar o microfone. Obrigado, doutor Marquesan. Temos ainda espaço, então, previsto para manifestação de qualquer outro participante, seja presencial ou online. Se houver interesse, pode se manifestar, por favor. Bom, não havendo manifestação, então vamos encaminhar aqui para o encerramento dessa audiência pública. Eu gostaria de agradecer todos os presentes aqui e também aqueles participantes por via online, principalmente nosso corpo técnico, que tem feito aí um trabalho árduo em cima desses processos todos, principalmente os pedidos de reequilíbrio, e um agradecimento também especial à nossa equipe da TI, que viabilizou a realização dessa audiência pública em formato híbrido. Então, enfatizo também que todas as contribuições vão ser analisadas pela nossa área técnica, vão ser inseridas no processo, assim como a ata dessa audiência pública. E dito isso, então, declaro encerrada essa audiência pública. Obrigado a todos e todas.